Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar tratando sobre uma palavra do cotidiano, da vida comum, aquilo que muito pode nos ajudar. E tenho certeza que vai edificar a sua vida. O segredo da madrugada. Uma palavra que nós vamos aprender e buscar nas Escrituras e vamos ver alguns textos que nos falam, nos edificam especialmente a oração, a dedicação da vida, que é a vida na presença de Deus, né? Isso que quer dizer a oração. O texto de Oséias 5,15 diz: Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E aqui o texto, Deus está falando do povo de Israel e também serve para os nossos dias. Que o povo de Israel, infelizmente, pecava, se desviava do Senhor, e então quando as coisas estavam complicadas e eles viviam em angústia, aí se lembravam de orar de madrugada e buscar a presença do Senhor. A Bíblia Sagrada faz muitas referências a eventos importantes que aconteceram durante a madrugada. Madrugada é o período de tempo entre a meia-noite, nas 0 horas, até as 6 horas da manhã. A manhã vai das 6 às 12, e tarde das 12 às 18, e a noite vai das 18 à meia-noite. Então nós sabemos que a partir da meia-noite até às 6 é o período da madrugada. Nas culturas antigas, davam muita importância para determinadas horas. O meio-dia, por exemplo, o Salmo 91,6, ele fala da mortandade que assola o meio-dia, e era um demônio que atuava nesse momento. Ao meio-dia, os profetas de Jezabel invocaram o principado Baal, está lá em 1 Reis 18:20. Ben-Hadad ficou bêbado ao meio-dia, está lá em 1 Reis 20:16. Meio-dia era um dos 3 horários que os judeus eles oravam e oram, né? Salmo 55:17. E depois passou a ser um momento de descanso, conforme está lá em 2 Samuel 4:5. Também hora de almoço, Gênesis 43:16. E foi até esse momento que Neemias 8:3 fala de que se leu as escrituras sagradas ao povo judeu do seu tempo que estava no período de cativeiro. Meia-noite, madrugada. A hora em que o sol está mais distante de nós, e para muitas religiões e culturas, desde a antiguidade, é quando o portal do mundo astral e material fica mais fino e muitos espíritos circulam por aí. Há a crença que é essa hora perfeita para muitos trabalhos mágicos, como simpatias, orações e rituais, trabalhos de magia negra, pois os espíritos, segundo eles, de luz, né, podem ajudar a fortalecer os pedidos, e assim como o contrário também. É a hora mais mística de todas as citadas aqui, e provavelmente você já ouviu falar de algumas simpatias e trabalhos à meia-noite, e não à toa é uma hora que sempre se acreditou carregada de muito poder. Às 3 horas da manhã, a madrugada. Às 3 horas da manhã é aquele momento que acordamos e vemos 3 horas do relógio, lembrando-nos que desde as culturas antigas é o horário em que se atribui aos espíritos malignos e um dos horários prediletos para se fazer trabalhos de magia negra. Esse horário ficou conhecido como a hora do diabo, e por isso muitos afirmam que acordar nesse horário e perder o sono e ficar acordado, preocupado, ansioso é porque a sua casa está sendo atacada por demônios ou trabalhos de macumba. Diversas religiões e crenças espirituais atribuem importância especial a esse horário. Por exemplo, algumas escolas de pensamento espiritual afirmam que as horas entre 3 e 4 da manhã são um momento poderoso para a meditação e a conexão espiritual, uns com Deus e outros com os espíritos malignos que influenciam suas crenças. Mas vamos, feito essa introdução, mas o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer? A madrugada ela ganha muita importância, ela tem uma importância muito grande na Escritura. Abraão foi ver a situação de Sodoma e Gomorra de madrugada, está lá em Gênesis 19:27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão poderia ter ido em qualquer outro horário, mas escolheu ir de madrugada. Segundo, Abraão foi oferecer Isaque a Deus de madrugada. Lemos lá em Gênesis 22:3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Isaac fez aliança com Abimeleque de madrugada, Gênesis 26, 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Labão abençoou Jacó de madrugada. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou os seus filhos e as suas filhas e abençoou-os e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis 31, 55. Moisés concluiu os 10 mandamentos de madrugada. Êxodo 24, 4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 mandamentos segundo as 12 tribos de Israel. Moisés concluiu os 10 mandamentos pela segunda vez de madrugada, porque a primeira ele quebrou, quando voltou lá encontrou o povo na idolatria e na bebedança. Êxodo 34, 4 diz: Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Então a gente vai vendo que muitos eventos bíblicos estão ocorrendo de madrugada. Josué começou a jornada de madrugada antes de atravessar a seco o rio Jordão com Israel. Em Josué 3:1 nós lemos: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Josué começou de madrugada a guerra espiritual para caírem as muralhas de Jericó. Nós lemos no capítulo 6, versículos 12 e 15. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Josué começou de madrugada a busca por descobrir que Acã, com pecado oculto, a capa babilônica, levou Israel a ser derrotado na guerra contra Ai. Em Josué 7,16 nós lemos: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. De madrugada Josué derrotou a cidade de Ai. Josué 8,10 nós lemos: E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. Foi de madrugada que Gideão teve a prova do velo de lã, respondida por Deus. Em Juízes 6,38 nós lemos: E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu de velo encheu uma taça de água. Foi de madrugada que Gideão selecionou os 300 valentes. Em Juízes 7,1 nós lemos: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Foi de madrugada que Eucana e Ana adoraram ao Senhor, e depois Ana ficou grávida de Samuel, lá em 1 Samuel 1,19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Foi de madrugada que os filisteus viram a imagem do seu deus Dagom, caída e destruída, esse principado. 1 Samuel 5,3 nós temos: Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Foi de madrugada que Samuel saiu para chamar a Saul, para ungí-lo como o primeiro rei de Israel. Lemos lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 26, e capítulo 10, versículo 1. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Foi de madrugada que o rei Ezequias estabeleceu o culto a Deus após a idolatria do perverso rei Acás, lá de Jezabel. Segundo Crônicas 29:20 nós lemos: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Jó orava e sacrificava de madrugada em favor de seus filhos. Nós lemos em Jó 1,5: Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Jó nos ensina a orar de madrugada, pelo menos o livro de Jó,
um dos discursos lá do Bildade. Ele que faz essa afirmação aqui dentro do contexto, ela está correta. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia. O rei Davi orava de madrugada, Salmo 63, 1. Então, a gente colocando esse versículo de Jó dentro do contexto dos outros textos da Escritura, nós vemos que pelo menos algumas coisas não foram fora, né? Ó Deus, Salmo 63, 1 diz: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Os levitas, filhos de Coré, 20º aqui, os levitas, filhos de Coré, oravam de madrugada. Salmo 88, 13, nós lemos: Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração, ou te enviará, dependendo aí da tradução. 21, quem procura o Senhor de madrugada o encontra. Provérbios 8, 17, na tradução da Almeida, Revista e Corrigida, diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. 22, Deus espera que, estando na angústia, o seu povo venha buscá-lo de madrugada, que é o texto que eu iniciei a mensagem, Oséias 5,15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. De madrugada me buscarão. Deus sai de madrugada para chamar trabalhadores para o reino dos céus. Mateus 20, versículo 1 diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, se você está orando de madrugada, o Senhor pode chamá-lo para a sua obra. O mais importante fato do cristianismo aconteceu de madrugada. Jesus Cristo ressuscitou de madrugada. Essa é a grande revelação, né? Nós temos em Lucas 24:1: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, falando das mulheres, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. O versículo 24, ele diz: É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E lá em João, capítulo 20, versículo 1, ele diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, porque Jesus não estava mais lá. Jesus pode voltar de madrugada. Mateus 25:6, na parábola das 10 virgens, ele fala: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. A linguagem da parábola indica meia-noite, em alguma parte do planeta. Se for meia-noite em Israel, por exemplo, em Brasília serão 5 horas da madrugada, e será meia-noite no Egito. No Japão serão 7 horas da manhã, na Rússia serão 1 hora da madrugada, nos Estados Unidos serão 17 horas, na China serão 18, na Alemanha serão 23 horas, na Índia serão 3 horas e 30 minutos da madrugada, então, no sentido de madrugada. O Senhor feriu os primogênitos do Egito de madrugada. Êxodo 12, 29, ele diz: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, outro evento. Sansão de madrugada carregou os pesados portões de Gaza. Nós lemos lá em Juízes 16:3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-o para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron. Os portões nesse período, o início da Idade do Ferro, eram completamente elaborados, com pelo menos 2 andares de altura, e pesavam cerca de 3.000 quilos, e isso foi que Sansão ergueu e carregou. Assim, todo esse peso Sansão carregou por cerca de 60 quilômetros até a antiga rota ligando Hebron a Gaza. Como vimos, o período da madrugada é muito importante. Assim, devemos considerar fazer orações. Qual o tempo mínimo de oração? Mateus 26:40, Jesus diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Nem 1 hora pudeste velar comigo? E Marcos 14:37 também registra esse texto. Esse momento de Jesus. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus nos ensina que o mínimo é uma hora de oração. Mas como orar ao menos 1 hora e fazer uma oração eficaz? Porque às vezes a gente pode enrolar e ficar orando 1 hora e a oração não ser eficaz. O importante não é só o tempo, é a qualidade da oração.
Como fazer uma oração eficaz? Tiago 5,16, pela tradução do Almeida Revista Atualizada, nós lemos assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração eficaz e fervorosa do... Na verdade, quando nós lemos muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, é a parte D do versículo. Muito pode, por sua eficácia. A King James Fiel, essa parte traduz assim: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. A Bíblia Judaica Completa traduz assim: a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. O Novo Testamento grego-português interlinear traduz assim: muito pode a oração do justo tornada eficaz. A Almeida Corrigida Fiel, que eu uso, diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Almeida Revista e Corrigida traduz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia Judaica Completa traduz: a oração fervorosa do justo tem grande poder. Numa tradução na voz passiva sugerida por alguns tradutores no grego, ficaria assim: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. As traduções refletem a ênfase do original grego em que a oração, para ser poderosa, tem que ser eficaz. Como fazer uma oração realmente eficaz? Já tem até um vídeo gravado, resumidamente, essa explicação. E aqui a gente dá um pouquinho mais de ampliação dela. Usando os princípios das orações dos Salmos e Provérbios, somados aos princípios revelados no Novo Testamento, eu uso aí os dedos da mão, né? No dedo mínimo. Nós vamos falar da confissão. Confesse ao Pai, peça perdão por seus pecados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia Judaica Completa traduz assim esse texto: quem esconde os seus pecados não será bem-aventurado. Quem os confessa e abandona obterá a misericórdia. Então peça perdão pelos seus pensamentos, pensamentos maldosos, maliciosos, pensamentos negativos, de derrota, ruins. Fale um por um e peça perdão. Peça perdão pelas palavras que ofenderam. Você ofendeu pessoas, magoou, desprezou pessoas. E cite aí o nome das pessoas que você fez isso. Peça perdão pelos palavrões, os xingamentos, palavras que não devia, discussões com pessoas, cite aí o nome delas. Peça perdão pelas reclamações. Fale tudo que você reclamou. Peça perdão pelo tempo desperdiçado no seu celular, ouvindo e assistindo o pecado nas redes sociais, coisas inúteis, fúteis. Peça perdão por guardar no coração mágoas, ressentimentos, inveja, vingança. Fale cada um deles. Peça perdão por qualquer outro pecado mais grave que cometeu. Não esconda nenhum, como acabamos de ler no Provérbios 28:13. E peça a misericórdia do Pai e diga estar arrependido com o coração contrito. Lamentações 3:22-23 fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aqui, confissão, gratidão. Gratidão ao Pai. Atualmente nós cristãos agradecemos por uma bênção recebida 1, 2 ou no máximo 3 vezes. Depois o que mais fazemos é viver reclamando, murmurando. E nunca mais agradecemos uma bênção recebida, fica do passado, seja uma cura milagrosa ou um bem como um carro, uma casa, uma chácara, uma coisa aqui, não, uma piscina. Aprendemos na palavra de Deus que devemos agradecer sempre a Deus por uma bênção recebida. E somente um cristão conseguirá agradecer a Deus pela mesma coisa por muito tempo, se tiver gratidão no coração, ou seja, não for ingrato. O que diz as Escrituras sobre isso? Efésios 1:16, o apóstolo escreve assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo não parava de agradecer ao Pai pela igreja de Éfeso. Isto é, em todas as suas orações, Paulo agradecia ao Pai pelos irmãos efésios. Sempre. Em Filipenses 1:3-4, ele fala assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Todas as vezes que o apóstolo Paulo em oração se lembrava dos irmãos filipenses, Paulo agradecia ao Pai pela vida deles. Então, não tinha, né? Efésios 5:20 ele fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças significa nunca parar de agradecer. Então agradeça ao Pai por tudo que você tem recebido. Todas as bênçãos e também porque você está vivo. E é importante, faz uma listinha aí para não esquecer, agradeça. Mas eu agradeço sempre, sim, agradeça sempre as coisas que você recebeu. Agradeça ao Pai o privilégio de você falar com Ele em oração, no nome de Jesus Cristo, seu Filho. Agradece a Ele, faça com que a sua oração tenha um tempo muito bom de agradecimento. Agradeça ao Pai pela família que você tem, pela igreja onde você se congrega. Então, ele agradece por cada membro da família.
Agradeça ao Pai pelo trabalho que tem, pelo seu salário, pela aposentadoria, pelo carro, pela moto, pela casa, bicicleta. Cada coisa que você pediu e recebeu, e por ingratidão nunca mais agradeceu. Em 1 Tessalonicenses 5,15 nós lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que vive agradecendo a Deus em todas as situações é porque tem um coração agradecido e quase não conseguirá mais viver reclamando como os cristãos atuais fazem. Quanto menos você agradecer a Deus, mais viverá reclamando de tudo e de todos e até de Deus. Agradeça ao Pai acima de tudo pela salvação que recebeu em Jesus Cristo. E agora você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. A salvação é o mais importante nesta vida. E ele fala assim, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12, 13 e 15. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora nós vamos para a terceira petição. Confissão, gratidão e petição. Pedi, Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. O original grego ele pode dizer mais de uma palavra mediante as regras gramaticais que lhe pertencem do que a língua portuguesa pode dizer com meia dúzia de palavras. Esse texto de Mateus 7 está no modo imperativo, como também no modo indicativo, ambos os modos usados no tempo presente. No modo imperativo, sempre falando de alguma ação contínua, que nunca termina. E do modo indicativo, usualmente conforme permitido pelo contexto. E aí nós temos duas palavras traduzidas por bater no grego. Túpito, bater com esmurramento, violento, né? Golpear. E temos cruel, que significa bater gentil, reverente. A segunda é usada por Jesus aqui. Assim sendo, temos a tradução literal de Mateus 7, 7, 8 assim. Continuai pedindo e ser-vos-á dado. Continuai buscando e encontrareis. Continuai a bater reverentemente e ser-vos-á aberto. Pois todo aquele que continua pedindo, continua recebendo. E todo aquele que continua buscando, continua encontrando. E todo aquele que continua batendo reverentemente, ser-lhe-á aberto. Então, fala de uma ação de persistência. Aí faça uma lista dos pedidos de oração ao Pai. Veja bem o que você vai pedir e como pedir. A lista ajuda você a dar atenção em sua oração a cada necessidade que você precisa. Inclua os pedidos de outras pessoas, como Jó fez. Na Jó 42:10, pela a revista atualizada, ao meio da revista atualizada, nós lemos: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Seja bem específico, com detalhes. Em cada oração, fale ao Pai por que você precisa. Nós lemos lá em Marcos 10, 51, 52. Perguntou-lhe Jesus a Bartimeu, né? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E foi simples. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Simples, ele foi objetivo. O que quer que eu faça? Que eu veja, que eu torne a ver. O nosso Pai atende a necessidades e não vaidades egoístas, exibicionistas. Lembrando sempre disso. A gente sempre tem que pensar isso. O nosso Pai, ele sempre atende necessidades e não vaidades egoístas para exibir aos outros, de repente por algum motivo. Na 1 João 5, 14 e 15 nós lemos assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Fale dos seus sonhos e dos projetos, mas dentro de Romanos 12, 2, o que lá está escrito: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A BAP, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se não seja conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O quarto dedo é o quarto da oração, não é? Você também pode fazer orações que já foram respondidas pelo Pai na Bíblia Sagrada. Então a gente dá alguns exemplos: o Salmo 88, quando estiver passando por um sofrimento; o Salmo 23, quando você estiver no momento de comunhão com o Pai, o pastor e a ovelha, né? O Salmo 91, quando você estiver enfrentando guerra espiritual e forças malignas;
O Salmo 40 e o 150, quando quiser louvar a Deus, por exemplo. 2 Coríntios 1, 2 a 10, quando passar por tribulações. O Salmo 40, uma oração de livramento. O de 17, oração pedindo a proteção de Deus. Enfim, você terá sempre a oportunidade, pode agregar isso aí se houver tempo. E por último, a adoração. A adoração, que é muito importante nós estarmos agradecendo a Deus. A palavra adoração em hebraico é avodah, que significa trabalho, serviço. Então não tem nada a ver com música, tem a ver com trabalho. Eu tenho um vídeo gravado que eu falo, explico, mostro os textos no hebraico para vocês. Então, procurar aí o que é adoração em hebraico. Agradeça ao Pai esse tempo de sua oração. Né? Mateus 26, 40, 14, 37, que foi o que eu acabei de falar. Agradeça ao Pai o que tem feito para ajudar no serviço da obra de Deus. Paulo escreve em 2 Timóteo 1,3: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Agradeça a Deus por conseguir orar de madrugada. Né? Esses textos que já foram lidos aí, Salmo 78, 32, 34, aliás, Salmo 78, 34, 90, 14, 88, 13, o Provérbios 1, 28, Jó 8, 5. Diga ao Pai que suas orações foram feitas em nome de Jesus Cristo, que é o que eu encerro dizendo isso. Capítulo João 16, 23, 24, ele fala: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, ele vou-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi, recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. A revista atualizada traduz no finalzinho: para que a vossa alegria seja completa. Então, aí está essa questão. A oração é muito importante, um evento muito importante, que você aprenda. É uma coisa que a gente leva tempo, mas você poderá aprender a fazer isso. Separar todo dia 1 hora. Se nem sempre for possível madrugada, mas aprenda a reservar um tempo. O dia tem 24 horas, a gente faz tanta coisa, a gente gasta tanto tempo no celular, inutilmente, que poderíamos utilizar e separar 1 hora específica para Deus. Eu sei que as pessoas normalmente oram trabalhando, dirigindo, fazendo um monte de coisa, mas eu digo de separar 1 hora para Deus. E quando a gente pode fazer, a gente deve fazer pelo menos 1 vez por mês, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por semana, 1 hora de madrugada. É uma experiência maravilhosa. De sexta para sábado, se você não trabalha de sábado para domingo, se você não trabalha domingo, a gente pode pegar, mas vai da meia-noite às 6. Então, da meia-noite a 1 é a hora de madrugada. Da 1 às 2, das 3 às 4, das 5 às 6. Esses você tem disponibilidade. Eu creio que será uma experiência muito importante na sua vida. Se você gostou, deixe aí o seu like, seu comentário, seu gostei. Você compartilhe com outras pessoas sobre a oração. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja mudando e melhorando para que cada vez mais você possa ser um instrumento da vontade do Senhor. E com certeza a experiência da nossa oração, vida de oração, oração de madrugada, ela é marcante e mudará a tua vida para sempre. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, né, dos mais recentes, aqueles que continuam fiéis. Que Deus os abençoe. E se puder arrumar outras pessoas, eu agradeço para estarem compartilhando e recebendo sempre as novidades desse vídeo. Muito em breve estaremos aí no YouTube colocando as orações do jejum de Daniel, que também tem mensagem, né? Serão 21 dias que devem começar dia 18, se Deus quiser, dia 18 de fevereiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.